A Segunda Guerra Mundial. Um resumo detalhado. A Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, foi o conflito militar mais abrangente e mortal da história da humanidade, envolvendo diretamente mais de 100 milhões de militares de mais de 30 países. A guerra se caracterizou por uma guerra total, na qual as nações mobilizaram todas as suas capacidades econômicas, industriais e científicas para o esforço de guerra, borrando a distinção entre civis e combatentes. Origens. As raízes da Segunda Guerra Mundial podem ser traçadas até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. A Alemanha, derrotada e humilhada pelo Tratado de Versalhes, ressentiu-se das duras sanções impostas a ela, incluindo a perda de territórios, a desmilitarização e o pagamento de reparações. Esse clima de ressentimento e humilhação criou um terreno fértil para o surgimento de movimentos nacionalistas e extremistas, como o nazismo liderado por Adolf Hitler. Ascensão do eixo. Em 1933, Hitler chegou ao poder na Alemanha, prometendo restaurar a glória nacional e construir um terceiro Reich. Ele rapidamente rearmou a Alemanha, violou o Tratado de Versalhes e anexou territórios da Áustria e da Tchecoslováquia. Em 1939, assinou um pacto de não agressão com a União Soviética e invadiu a Polônia, desencadeando a guerra. Ao mesmo tempo, na Itália, Benito Mussolini havia estabelecido um regime fascista em 1922. Em busca de expandir o Império Italiano, ele invadiu a Etiópia em 1935 e, em 1936, juntou-se à Alemanha na Guerra Civil Espanhola. No Japão, o crescente militarismo e nacionalismo levaram à invasão da Manchúria em 1931 e à Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Formação dos aliados. Diante da ameaça do eixo, Grã-Bretanha e França formaram a base dos aliados, com o apoio de outras nações como os Estados Unidos, a União Soviética e, posteriormente, o Brasil. Em 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética e o Japão atacou Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrarem oficialmente na guerra. Fases da guerra. A guerra pode ser dividida em duas fases principais. Fase europeia, 1939-1945. Iniciada com a invasão da Polônia, essa fase foi marcada pela Blitzkrieg alemã, Guerra Relâmpago, que conquistou grande parte da Europa Ocidental. Em 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética, abrindo uma nova frente de batalha. A guerra no leste foi extremamente sangrenta e cruel, com milhões de mortes. Em 1944, os aliados iniciaram a contraofensiva, libertando países ocupados e pressionando a Alemanha em duas frentes. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu, marcando o fim da guerra na Europa. Fase do Pacífico, 1941-1945. Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos se envolveram na Guerra no Pacífico, combatendo o Japão. A Guerra no Pacífico foi caracterizada por batalhas navais ferozes e pela utilização de novas armas como porta-aviões e bombas atômicas. Em 1945, após a rendição da Alemanha, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão em setembro de 1945. Consequências. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto devastador no mundo. Estima-se que entre 60 e 80 milhões de pessoas morreram, a maioria civis. Cidades foram destruídas, infraestruturas devastadas e milhões de pessoas foram deslocadas. A guerra também teve um profundo impacto político, social e econômico no mundo, levando ao fim do colonialismo europeu, a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, e a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética.